Meu nome é Zaida Cristina Gonçalves de Freitas, tenho 55 anos, sou casada com Carlos Penedo de Freitas, tenho 3 filhos, Carla Cristina, a mais velha, Célio Luiz, o do meio, e Débora Cristina, a caçula. E tem uma bênção nas nossas vidas, que é o Antônio, meu netinho, que está com 2 anos. Na verdade, eu sempre tive problema assim com dor no rim, né? Mas eu não sabia que era no rim e tudo. Sempre sentia dor, aquilo me incomodava e tudo. E como a minha fé sempre foi muito estimulada pelos meus pais, então tudo era na base da fé, né? Por exemplo, porque eu sou filha adotiva, né? E naquela época as crianças não tinham direito a médico, que nem hoje tem posto de saúde para tudo quanto é lugar, qualquer pessoa pode ir, ser socorrido e tal, não existia. E essa criança só poderia ser atendida se tivesse registrado o nome dos pais, e que não foi o meu caso. Então sempre era fé, sempre era vamos orar, tá passando mal, vamos orar. Então na verdade eu acabei criando esse, digamos assim, né, esse hábito. E aí senti alguma coisa, tomava um chá, uma oração, pedia para Deus e tal. E foi passando o tempo. Então eu me lembro assim, ainda criança, eu sentindo esse incômodo, mas eu não sabia o que era. Porque, e com o passar dos anos, na minha adolescência até, eu nunca fui de ir ao médico, né, tal, só se estivesse muito ruim, muito mal, alguma coisa assim. E foi passando o tempo. E depois, quando eu me casei, aí logo depois aí começaram as crises, né? Comecei a ter dor renal assim, leve, se é que pode chamar de leve, né? Mas até então nada de médico. Aí tive meus 3 filhos e na gravidez também várias crises, né, e tal. Eu sabia que era rim, tudo, porque é uma coisa insuportável, mas também eu nunca me preocupei em procurar um médico para ver o que é isso. Até que há 10 anos atrás, eu no trabalho comecei a passar muito mal e tudo. Aí eu resolvi, falei, vou fazer uns exames e tudo. E comecei, né, a correr atrás, ver o que era e tudo. Até que saiu o diagnóstico que eu nem imaginava, eu nem sabia, nem de longe. Porque a coisa começou a ficar muito grave. Eu passava muito mal, muita ânsia. Enfim, atacava tudo. Eu ficava prostrada, não conseguia mal respirar, porque a dor era muito intensa. Aí eu fui fazer os exames no hospital e eu recebi um telefonema do dono do hospital, daqui de Resende. E na verdade eu me assustei na hora. Eu falei, que coisa mais estranha, né? A secretária dele que ligou e me chamando para ir lá. Eu fui e ele perguntou para mim quem que era o meu médico. Eu disse, não tenho médico. Mas a senhora não faz tratamento renal? Eu falei, não, de jeito nenhum. E ele ficou espantado. E da mesma hora ele falou, olha, não é minha especialidade, mas eu dei uma olhada nos exames e a senhora precisa tratar com urgência. Então, assim, quando eu fui procurar mesmo ajuda, né, a coisa já estava muito grave, e porque eu estava passando muito mal, era muita febre, e aí eu tive que dar um jeito de correr atrás, de ver o que estava acontecendo. Mas eu nunca pensei que a coisa já estava bem mais grave do que eu... Na verdade, eu nem tinha pensado, né? Então, foi mais ou menos isso. Saiu o diagnóstico, ele falou assim, olha, a senhora procura urgentemente, até pediu para procurar no hospital se tinha alguém lá na hora, mas não tinha. O médico, né, especialista, ele falou, a senhora procura com urgência, porque eu estou espantado por a senhora não fazer o tratamento renal. Aí foi aonde eu comecei a procurar, né, médicos, não conhecia, nunca, até que eu procurei o médico que me indicaram, né, e maravilhoso, né. Eu sei que foi direcionado por Deus, né? Porque tudo assim que eu vou fazer na minha vida eu peço a direção dele, e o que vem dele traz paz. Então assim, eu queria ouvir aquele nome me fazer bem. E eu ouvi o nome de 2 médicos, né? E um me fez bem. E quando eu fui lá onde ele estava, demorou um pouco até para marcar a consulta. E quando eu estive lá, que eu entrei no consultório, já com todos os exames que eu tinha feito por conta própria, né? Para ver o que estava acontecendo. E ele perguntou assim para mim, quem é essa pessoa? Aí eu falei, sou eu. Aí ele foi direto. Aí ele falou, olha, é grave, a senhora já perdeu um rim. Então naquele momento ali, meu mundo desmoronou. Porque eu chorei muito
Eu realmente, na hora eu entrei em desespero, porque eu amava a aula de anatomia, o corpo humano eu achava assim, né? Por fora cada um tem a sua beleza, cada um tem o seu, né? Mas por dentro, sempre assim, achei fantástico, né? Tudo funcionando na sua hora certa e tal, eu achava maravilhoso, é uma coisa que eu amava muito. E sem eu perceber ou saber, eu tinha muito medo de perder um órgão. Eu tinha, mas não era uma coisa que eu falava, ai que pavor, ai que medo, não era isso. Lá no fundo, acho que eu já sabia que alguma coisa ia acontecer, porque eu tinha medo. E aí quando ele falou, olha, dona Zaide, outra coisa que eu vou falar com a senhora, um dia para a senhora é menos um dia. Então foi assim, foi bem difícil, né? Foi uma correria para marcar tudo, fazer exame em Volta Redonda, eu fui para o Rio, eu fui para tantos lugares, entrei no centro cirúrgico 5 vezes e não foi brincadeira, foi uma batalha muito forte. Porque assim, com 10% de funcionamento, ainda pode ser que o rim ainda possa ser salvo, né? Mas abaixo significa que ele já realmente necrosou, e foi o que aconteceu. Foi 9, alguma coisa, funcionava só esse tanto, quer dizer, ele já estava necrosado, então realmente teve que fazer a cirurgia para retirada do rim direito. Deus, ele era o meu foco, porque se eu tirasse o foco dele, eu entrava em pânico. Porque como eu falei, né, eu sempre amei o corpo humano, né, sempre achei fantástico. E eu ficava pensando, como que eu vou sobreviver com um rim? Eu não tinha assim dimensão. Aí eu comecei a ler, comecei a entrar na internet, procurar coisas e tudo. Mas é diferente do que você está vivendo, do que você está lendo, do que você está ouvindo, né? Teve momentos assim muito difíceis, de angústia, de desespero. E como tudo assim, eu peço a direção de Deus em tudo que eu vou fazer, eu vou contar até uma experiência que eu tive nisso aí. Porque quando o médico marcou a cirurgia, eu não aceitava. Eu estava crendo que Jesus ia me curar, né, e tudo. E ele pode, mas nem tudo ele faz, né? Tem coisas que ele deixou pra gente passar mesmo. Aí eu coloquei no meu coração, sem ninguém saber, né? Eu coloquei no meu coração assim que existia uma palavra que o médico falou e aquela palavra ficou dentro do meu coração, ficou aquilo remoendo, sabe? Na mente assim, falei, meu Deus, é muito sério e tal. Aí eu pedi para Deus que ele me falasse. Se ele me falasse essa palavra, que só eu sabia e o médico, eu sabia que eu ia passar pela mão dos homens, que não seria uma intervenção divina. E quando foi um dia, eu fui para a oração e chegou uma senhora de São Paulo, não me conhecia, nunca tinha me visto, eu também não. E ela me chamou e falou, olha, Deus manda te dizer algo, nessa guerra, Ele está com você. E a palavra era guerra. Então assim, naquele momento eu sabia que eu ia passar por cirurgia, que eu ia perder o rim, mas que Ele estava comigo, né? Então ali eu consegui ficar em paz, naquele momento, porque até então, esse período todo que até preparar, fazer exames, esperar, né, o SUS, né, esperar tudo, chegar, levar para o médico, essa correria toda, demorou muito. E essa cirurgia, porque na verdade eu fiz 2, né? Essa foi da retirada do rim. Então tinha assim muita burocracia, muita coisa. Foi um momento de muita angústia, tristeza, desespero, sem saber, né? Mas eu sempre assim, meu foco era Deus, eu sabia que era Ele, o dono da minha vida, o tempo de vida Ele que conta. Mas assim, então eu me apeguei totalmente a Ele. Eu não tenho medo da morte, né? Eu sei que um dia todo mundo vai. Mas eu sou egoísta, eu quero viver até os 100. Mas assim, eu tinha medo de deixar meus filhos, né? Eu não tinha medo de ficar sem o rim. A angústia é essa. A angústia é você não saber o que vai acontecer. Foi uma cirurgia de 6h30, saí de lá muito bem, né? Os cálculos eram assim gigantes que estavam nesse rim que eu perdi. E o médico falou, olha, você está com o mesmo problema no outro rim. Então foi uma outra coisa que me deixou assim apavorada, é a hemodiálise. Eu tinha muito medo de fazer hemodiálise. Então tudo isso assim era uma turbulência na minha mente, né? E com muito medo e tudo. E eu pensava, gente, se eu perder outro rim, eu vou fazer. E ele chegou a falar isso, né? Só tem que se cuidar. Mas aí vou cuidar como?
Quer dizer, o que eu vou fazer para que isso não aconteça? Se já existe um problema no rim que ficou. Retirou o rim, me recuperei bem, né? Foi tudo bem e tal, família junto. E mudou assim. Eu deveria ter mudado mais, sabe? Confesso. pelo bem, né? Do que ficou, porque agora é rim único, então a função que 2 faziam, agora é um só que faz, né? Então realmente requer mais cuidados. Eu fiquei mais assim, insegura em certas coisas e tudo, justamente com medo de prejudicar o rim que ficou. Uma coisa que mudou, que eu aprendi com tudo isso, que não adianta o desespero. Mas é só depois que a gente passa que a gente, né, fala assim, pra que tudo aquilo, né? Pra que eu sofri? Sofrer com antecedência. Não tem que sofrer com antecedência. As coisas, elas vêm na vida da gente sem a gente esperar, a gente não sabe o amanhã, o daqui a pouco, não é nem o amanhã, o daqui a pouco eu não sei. Então, depois que aconteceu, bom, perdi, agora vamos ver como é que vai ser a recuperação, me recuperei bem, foi tudo bem, tudo certo. Foi bastante dolorido, mas fazia parte, né? O importante era eu estar viva, eu estar ali com meus filhos, com a minha família e tudo, marido, que sempre foi assim também, sem comentários, né? Sempre segurando na minha mão, passou assim noites literalmente segurando nas minhas mãos, né? Tanto orando quanto cantando, dizendo, não, você vai conseguir, porque foi difícil o depois, né? Mas mudou assim, que eu fiquei mais cautelosa, mais cuidadosa, sempre bebi muita água. Gente, por favor, tome litros e litros de água. Esses dias mesmo eu voltei no médico, depois de 1 ano e pouco eu voltei, porque aí ficam algumas sequelas, algumas coisas pequenas, mas ficam, né? E ele sempre falando, mas vai da água, né? A água é vida, né? É porque a gente não pensa, ela é vida, não é só o sangue que é vida, não. Então, passei a consumir mais água ainda, tomar mais água ainda, e, assim, tentar me cuidar de uma maneira melhor do que eu cuidava antes. Ou talvez nem cuidava. Porque se eu tivesse cuidado lá atrás, procurado médico e tudo, mas essa parte realmente eu nunca me preocupei, talvez eu não tivesse perdido meu rim, né? Talvez estivesse aqui. Mas como tudo também na vida acontece segundo, não que, né? Então Deus quis assim, não. Eu sempre falo uma coisa, até um outro acontecimento. Porque eu estava muito atribulada, muito perturbada já com isso. E eu falei para Deus, falei assim, olha Deus, aí eu fiz uma oração. Falei, olha, se um dia o Senhor escreveu que na minha vida, no ano tal, na data tal, vai acontecer, eu tenho que passar por uma hemodiálise, amém. Se foi o Senhor que escreveu. Não permita que eu mude isso, porque temos esse poder, né, para ir e vir. Mas se for, eu vou procurar fazer realmente aquilo que o Senhor quer. Se tiver que ser, amém. Mas eu quero que o Senhor derrame paz no meu coração, porque eu não posso continuar desse jeito. Eu estava sem paz. E naquele dia, realmente, Ele fez isso. Então, assim, não me atemoriza mais isso de ter que passar por isso, aquilo, né? Para Zaida lá de trás, que ela deveria ter esse cuidado, né? Não é deixar ir levando, né? Um chazinho hoje, uma coisinha amanhã. Porque os profissionais estão aí para isso, né? Deus levantou esses homens e mulheres para isso. Agora, para a Zaida de agora, agradeço a Deus pela Zaida estar aqui. São 12 anos que isso tudo aconteceu. E que ela seja feliz, continue lutando e bola para frente, vamos que vamos. Porque apesar de toda a dor, apesar de toda a aflição, né, por causa da doença, de coisas que você descobre assim, você está bem, entre aspas, você está bem, e amanhã você descobre que você está com uma coisa assim que você não esperava, né? Você perdeu um órgão, como assim? Mas com tudo isso, a lição foi boa, foi dolorosa, mas foi boa. Então que a Zaida seja mais cautelosa, né? Daqui para frente, ou dos anos que passaram para frente, né, do acontecido. E só tenho a agradecer a Deus por tudo e que a Zaida seja muito feliz. Não desista, lute. Não se entregue, porque quando você se entrega, o problema toma conta. Quando você luta, ele tem que sair da frente, de uma maneira ou de outra. É lutar, é confiar, é se apegar a Deus, é você confiar, seja o que for que você tiver que fazer, que os médicos mandarem, faça. Mas faça com garra, com fé,
vai em frente, não desiste, mesmo que chega um e fala, olha, porque sempre, infelizmente, sempre tem aquele mensageiro contrário, né? Que vem, que fala, olha, é difícil. Não, você tem que saber que quem está passando é você. Então, o que você pode falar, não, é difícil, mas não é impossível, né? Se Deus está comigo, eu tenho fé, e eu vou conseguir, eu vou passar por isso, e isso vai passar, porque tudo passa. Que tenha fé e siga, e com força. Que as pessoas que estiverem ao seu redor possam realmente estar junto contigo e você aceitar também ajuda, porque às vezes muitas pessoas não aceitam ajuda, não aceitam o outro pegar na mão, né? E isso é muito importante, porque quando a família está junto, está unido para isso, a gente vence muito mais fácil. As dores são bem mais, né, amenizadas quando você está junto. Então que você possa olhar para frente e seguir e correr atrás do objetivo, da cura, seja ela que for, a área que for, que você possa conseguir, né? Tirar essa força que às vezes a gente fala assim, como que eu tive força? Na verdade não vem da gente, né? Vem de um Deus Todo-Poderoso que nos move, mas somos livres para sentar e esperar a morte chegar, ou então ir em frente e lutar para conseguir, né? A viver, como eu disse, mais alguns anos. Até 100 tá bom. Eu vou citar um versículo bíblico, que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Tudo eu posso. Se Ele está comigo, se ele é minha força, então eu posso.